Muito mais do que um lindo dia e uma ótima semana eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Segundou e nós aqui juntinhos na oração da manhã. Lembrando que nós estamos na semana de oração por um Natal abençoado. Amém? Bom, por aqui, Pastor Daniel no canal Acima da Média, começando mais uma oração da manhã. E o tema da oração da manhã de hoje é: olhe para o lado e abençoe alguém. Antes de darmos continuidade aqui, eu faço aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, isso é muito importante para fortalecer o canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Minha gente querida, neste Natal nós precisamos olhar para o lado. É isso mesmo. Todas as vezes que temos um olhar muito centrado em nós mesmos, faltará este olhar cuidadoso sobre as necessidades das pessoas em nossa volta. E isso pode ser um olhar voltado para gente que nós conhecemos muito bem, ou até mesmo para pessoas que nós sequer conhecemos. Natal? Natal é tempo de confraternizar-se, de lembrar-se do presente maior e viver a grandeza do amor de Deus por nós. Mas observe, Deus nos colocou neste mundo, deu seu Filho por nós, e através desse presente, Deus nos engajou na missão de fazer a diferença. E se existe uma forma para se fazer a diferença neste Natal, é olhar para alguém que possa estar em necessidade, ou alguém que você possa agraciar, ser generoso e abençoar. Certamente o mundo torna isso muito difícil, principalmente quando observamos as formas de engano ao próximo crescendo. Muita gente, infelizmente, segue o caminho do aproveitamento de pessoas de bom coração. E isso é lamentável. Eu tenho certeza que há pessoas que estão ouvindo esta oração da manhã que já foram enganadas. Eu mesmo já fui enganado. Eu me lembro de uma situação em que eu tinha apenas 2 passes no meu bolso e eu então estava na frente da casa de um irmão, isso há muitos anos atrás, na minha época de seminarista ainda, e me lembro que uma pessoa passou na rua com aquela cara de coitado, dizendo que estava necessitado, sem ter o que comer, e eu abri a minha boca para dizer: olha, eu não tenho nada, apenas 2 passes, olha, se você puder me dar um passe, eu agradeço. Então, gente querida, naquele exato momento, eu dei aquele passe para aquele rapaz. Bom, aquele rapaz foi embora, na verdade era um senhor, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí daquela visita, já estava me despedindo daquela família, e um pouco mais adiante, uns 2 quarteirões adiante, havia um bar. E quem estava lá no balcão tomando um copo de cachaça? Aquele senhor que havia pego o meu passe. Eu me senti enganado, pode ter certeza disso. Bom, existem formas para que possamos olhar para o lado e abençoar vidas, isso é claro para todos nós. Mas antes de prosseguir aqui, eu preciso dizer que todos nós podemos abençoar a vida de alguém neste Natal. Nós podemos abençoar. Mas como fazer isso sem ser enganado? Vem então a pergunta. Primeiro, ao sentir no seu coração o desejo de abençoar a vida de alguém, conheça a causa ou a pessoa primeiramente. Segunda dica: não endureça o seu coração se Deus assim tocar em sua vida para que você abençoe alguém que nunca viu na sua vida. Olha, voltando aqui à minha história, o que eu fiz de coração.
Então eu creio que de alguma forma o nome de Deus foi glorificado, não pela atitude do rapaz, mas pela ação que eu realizei. Na vida nós podemos fazer muitas coisas para muitas pessoas e sermos enganados, infelizmente. Mas podemos fazer muitas coisas com conhecimento de causa e estarmos fazendo um bem tão grande para tantas pessoas. Uma terceira dica muito importante para não sermos enganados: existem causas movidas por pessoas sérias e que antes de fazer uma boa ação são cautelosas em levantar informações das reais necessidades das pessoas. Essa semana mesmo eu encontrei um senhor que é líder em uma igreja e ele estava lá numa loja para receber doações que iriam abençoar mais de 50 crianças em uma ação que vai ser realizada por ele e pela sua comunidade de salvos, a sua igreja. Bom, eu quero ler com vocês agora um texto das Escrituras, o texto de Mateus capítulo 6, de 1 a 4, onde nós podemos encontrar sérios ensinamentos sobre como fazer o bem aos necessitados, por exemplo. O texto que eu quero ler é de Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Esse texto fala de doações, de esmola. Nós vamos ler o texto e tirar aqui algumas lições muito valiosas para este período do ano que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus, preste bastante atenção. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Apenas uma explicação aqui sobre uma expressão que aparece no versículo 2, para a gente poder tirar aqui algumas lições. Diz assim o texto no verso 2: Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Seria mais ou menos a ideia de você fazer o bem para alguém e sair contando para todo mundo em alto e bom som. E é muito interessante porque na época de Jesus, segundo o que o texto nos diz, algumas pessoas usando de hipocrisia, abençoavam, entre aspas, pessoas e iam até as sinagogas, que era o lugar de reunião religiosa dos judeus, e ficavam contando para todo mundo, inclusive nas ruas. Então, só para explicar essa expressão que aparece no texto. O que o texto nos ensina? 4 lições muito valiosas. Primeiro, não podemos fazer o bem para sermos vistos pelas pessoas. Meu querido, se você vai fazer o bem para alguém, que fique entre você, entre você e a sua família, sua esposa, seus filhos. Se é que os seus filhos têm que saber que você está fazendo bem para alguém. Então, o que nós temos aqui como instrução nesse período de Natal é olharmos para o lado e estendermos a mão sem o desejo de sermos vistos pelas pessoas. Segunda lição: não precisamos falar que estamos fazendo e o quanto estamos fazendo. Nós não precisamos falar. Não precisamos, segundo o texto, tocar trombeta. Não faça isso. Até porque, segundo as palavras de Jesus, quem faz isso
e é visto pelos homens, já recebeu a sua recompensa. A propósito, um parêntese aqui. Todo bem que nós fazemos, certamente, de alguma forma, ele acaba retornando para nós. Guarde isso no seu coração. Em terceiro lugar, não podemos fazer de qualquer jeito ou com motivações erradas. É preciso abençoar de coração. Bom, vamos lá. Se você gosta de abençoar a vida das pessoas, abençoe com o melhor que você tem. Se você vai dar uma roupa de presente para uma pessoa, dê a roupa que você compraria para você. Se a roupa que você usaria é aquela roupa de R$10, 12, R$15, se é que existe uma camiseta, uma roupa com esse valor, então também dê de presente. Agora, se você compraria para você uma camiseta, uma camisa de R$80, R$90, por que dar aos outros uma roupa numa condição inferior? Eu sei que há formas diferentes para abençoarmos, e se queremos abençoar muito mais vidas, podemos, logicamente, escolher coisas em valores um pouco menor para abençoar o maior número de pessoas. Mas a questão é que não seja algo de uma qualidade que você não teria na tua vida. Essa é a questão. Você vai dar, por exemplo, para alguém uma cesta básica. Abençoe, seja generoso. Abençoe com o seu coração. Se você vai dar um pacote de arroz, dê o arroz que você usa na sua casa. Se você sentiu no seu coração de, nesse momento, dar uma oferta para alguém, seja generoso em ofertar a essa pessoa. Abençoe com todo o seu coração. Não se esqueça, tudo que fazemos de coração, de alguma forma, acaba retornando para nós. Em quarto lugar, o caminho para uma vida próspera é o caminho do abençoar. Não caminhe nos trilhos da avareza. Queridos, apenas uma consideração final aqui antes de orarmos. Podemos também sentir nos nossos corações o desejo de abençoar vidas, mesmo que essas não estejam necessitadas. Esse é um bom caminho também de generosidade. Eu mesmo, às vezes, sinto no meu coração de presentear uma ou outra pessoa, e não são pessoas que estão passando necessidade. Assim como você faz um período de aniversário, uma festividade, enfim. Mas abençoe. A palavra aqui nessa hora é: seja alguém generoso. 2 instruções finais. Primeiro, faça o bem sem interesses. E segundo, tenha a generosidade como um estilo de vida. Amém? Fazendo isso, seremos um canal de bênção na vida de muita gente mesmo. Olhe para o lado e abençoe alguém. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial de nosso Senhor Jesus, obrigado pela vida e por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. Obrigado porque não nos tem faltado o pão de cada dia na nossa mesa e nós temos tido para poder repartir. É um privilégio. Que continue sendo assim para o resto das nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter aquele olhar abençoador, aquele olhar cuidadoso sobre as necessidades das mais diversas, das pessoas que estão em nossa volta. Nos dá, Senhor Deus, também discernimento para vermos se de fato existe a necessidade. Pai, que nós não sejamos enganados, por isso livra-nos do engano em nome de Jesus. Livra-nos de colocarmos a mão no nosso bolso para, ó Deus, estendermos um cuidado a pessoas que de fato não necessitam. Ou quem sabe até mesmo de pessoas aproveitadoras, Senhor Deus. Nos livra em nome de Jesus, mas nos ajuda a trilharmos o caminho da boa generosidade. Que sejamos generosos com os necessitados, com as pessoas em nossa volta que às vezes passam necessidades e com pessoas que também não têm necessidades.
que a generosidade seja uma marca distinta das nossas vidas. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Se você foi abençoado com essa palavra, conhece alguém que precisa encontrar aí um bom termo para a generosidade, compartilhe essa oração da manhã. Certamente vai abençoar a vida de alguém. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.